Olá, gente, tudo bom? Eu tô de volta, mais um vídeo. Tô fazendo bastante vídeo, tô bem inspirada esses dias. Eu acabei de tomar um golinho de vinho, tava lavando a louça, as crianças estão todas dormindo, já é quase 1h da manhã. Amanhã eu vou ter visita o dia inteiro e eu falei, eu não vou conseguir fazer um vídeo amanhã, então eu quero fazer hoje, porque eu tava assistindo o vídeo lá daquele Tô Me Apaixonando, sabe? E eu achei que eu queria fazer a continuação agora pra não perder o tema, sabe, que tá na minha cabeça, que tudo que aconteceu. Eu contei pra vocês um pouco daquele testemunho, né, de como que Deus falou comigo, que Deus me ajudou a me sentir, assim, amada. E naquele dia de novembro, foi quando começou mesmo. Tô vendo uma mensagem aqui. Foi naquele momento mesmo que começou aquele desejo de sair de lá da comunidade Amish e mudar para outro lugar. Não necessariamente sair da comunidade Amish, mas sair da onde eu estava, porque é ali que eu tinha me separado, ali tinha muitas histórias. Um dia ainda vou contar para vocês, né, que como vocês sabem, eu já contei para vocês que em 2008 eu e meu marido nós mudamos lá, a gente tinha 3 filhos na época. E eu tive mais 3 enquanto eu morava lá, então nós ficamos lá 3 anos e meio, nós viramos Amish mesmo, tudo, usava as roupas Amish e tudo mais. Eu comecei a fazer o canal depois que a gente saiu de lá. Então, por causa de tudo isso, eu tenho muita história naquele lugar e eu fiz amigos maravilhosos, eu entendo hoje que Deus me mandou naquele lugar para que nessa época difícil da minha vida, eu tivesse um suporte. Mas eu realmente precisava sair de lá. Então passou novembro, chegou dezembro, época de Natal, e foi uma época bem difícil para mim. Assim, foi o primeiro Natal que eu passei sem meu pai. Assim, foi muito difícil, muito difícil. Meu pai tinha falecido naquele ano, meu marido tinha feito o que fez, saiu, foi embora. E assim, eu decidi que eu não queria fazer Natal. Eu não quero fazer Natal, mas como que você não faz Natal com 8 filhos? Como que você decide, eu não quero celebrar o Natal? E quando eu digo Natal, não tô querendo assim que eu não queria celebrar o nascimento de Jesus, realmente o meaning do Natal. Mas Natal aqui na Irlanda é uma coisa assim muito, assim, sabe? É uma grande coisa para criança mesmo, até no Brasil acho também, mas aqui eu acho que é muito mais, porque o consumismo, assim, aqui é muito maior do que do Brasil, pelo menos quando eu cresci, né? Na época eu era criança, a gente ganhava um presente, né? Aqui, assim, cada criança ganha milhões de presentes, aquele momento da criança acordar e ir embaixo da árvore de Natal e abrir todos os presentes, então é uma coisa muito grande. E eu não queria fazer Natal, porque eu falei, eu sabia que eu não ia passar, eu não queria passar Natal junto com meu ex-marido, eu não queria passar Natal na igreja e eu não queria fazer o Natal sozinha, porque as crianças iam sentir muito se fosse só eu e ele sentado na mesa e tudo mais. Então, assim, ficou uma coisa muito difícil. Eu tava com a minha au pair lá também, uma ajudante que eu tinha. E eu falei com ela, olha, você se importa de você ir com as crianças para a igreja? E a igreja faz assim, todo Natal, eles fazem uma coisa especial no dia, porque aqui na Irlanda, eles não fazem nada no dia 24. Dia 24 é nada, não é nada. É só a véspera do Natal mesmo. Assim, as lojas abrem de tarde, continua, e as pessoas preparam tudo para janta, porque ou a gente come mesmo a janta de Natal aqui no dia do Natal, que é dia 25 de dezembro, à tarde, a gente faz uma janta bem gostosa. Algumas famílias fazem um pouquinho mais cedo, outras famílias um pouquinho mais tarde. Eu, geralmente, a gente faz assim, as crianças abrem os presentes. Daí, quando a gente tem um café da manhã bem reforçado, mais ou menos umas 11 horas da manhã, e daí a gente vai jantar, janta natalina mesmo, aquela coisa assim gostosa mesmo, a ceia de Natal, quando é mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Essa é a minha casa, o que acontece na minha casa. Só que naquele ano, o ano passado, eu não queria, assim, eu tava passando uma fase muito difícil com o meu marido, eu tava ainda achando muito difícil por causa do meu pai ter morrido, e eu não tinha ninguém, né? Eu não podia, a única pessoa que eu tinha antes, né, de acontecer isso, era o meu marido, que eu podia realmente ligar. E eu não tô falando, assim, eu não quero que minhas amigas assistam aqui e falem, Dani, você podia ter me ligado. Eu tive muitas amigas que eu podia ter conversado, mas
é diferente quando você tem seu marido, né? O meu marido era, assim, aquela pessoa que estava ali o tempo todo, que me conhecia, né? Conhecia muito bem. Então, assim, pra mim foi muito difícil aquele ano. Então, quando eu decidi passar o Natal, assim, o que eu fiz? As crianças foram para a igreja com a minha ajudante e eu fiquei em casa, na cama, e limpando, porque eles tinham feito muita bagunça depois de ter aberto todos os presentes e tudo mais. Os avós mandaram presentes, os tios, eu comprei presente, o pai deles comprou presente e tudo mais. Só que o pai deles não veio para Natal, porque o pai dele estava numa fase bem complicada e foi assim um Natal muito triste, bem diferente de todos os natais. Deve ser o meu Natal número 16, casada, né? E o Natal, assim, bem dizer, não existiu. E naquele momento eu falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero passar um outro Natal assim, o ano que vem. Eu não quero acontecer de novo. Eu quero começar uma vida nova, uma tradição nova. Se eu ficasse lá, ia ficar sempre essas coisas me lembrando, entendeu? Meu pai morreu quando eu tava lá, né? A igreja é uma igreja que eu vivi quando as crianças eram bem pequenininhas, e muitos sonhos. A igreja cheia de famílias grandes, com crianças pequenas, marido ajudando a esposa, e eu ia sentar ali todo dia, olhar tudo isso e ver todas as coisas que eu tinha, que agora não tenho mais, a coisa que eu nunca mais vou poder ter de verdade, né? Porque, assim, não existe uma oportunidade, assim, por exemplo, não existe esperança pra mim, pra eu voltar com meu marido. Então, naquele momento, eu decidi que eu não queria mais ficar lá. E eu comentei com uma amiga minha, depois que passou o Natal, eu fui visitar uma amiga minha em Cork, e eu queria ver se era Monaghan mesmo que eu queria, sabe? Eu fui pra Cork, eu visitar uma amiga, minhas filhas, vou mudar pra Cork. Eu falei, não, eu não senti Deus falar pra eu mudar pra Cork. E aí começou aquela coisa, sabe? Meus outros filhos começou a falar de Monaghan de novo. Aí eu fui visitar uma amiga minha que veio visitar pra época de Natal, e eu falei pra ela, eu falei assim, eu não sei, eu sinto uma coisa muito forte que eu preciso voltar pra cá. E eu não sei, eu acho que Deus tá me chamando pra cá. Ela falou, olha, ore, né, pede pra Deus e tudo mais. Só que quando eu senti isso, eu decidi falar com o meu pastor. Então eu voltei, não, mentira. Fui pra Dublin, é isso que eu queria contar. E eu tava muito estressada, gente. Quando eu digo estressada, assim, eu digo assim, sabe quando você não sabe o que tá acontecendo dentro de você? Eu tinha passado aquela experiência em novembro. Deus tinha falado tão claramente comigo que Ele vai estar comigo, não importa onde. Eu estava tendo oportunidades enormes na escola de conversar com outras mães, de passar minha experiência com outras mães, de chorar junto, orar dentro da sala de aula pra gente que era ateu, sabe? Assim, foi uma coisa muito bonita que estava acontecendo comigo. Só que eu estava dividida nesses dois mundos, porque eu amo a comunidade Amish. Assim, o amor que eles demonstraram pra mim, você sente que é de Deus. As coisas que eles fizeram pra mim e ainda fazem pra mim, assim, não é normal, sabe? Tem que ser de Deus. Então, assim, só que aí eu ficava dividida, né? Mas aí, quer dizer, se eu ficar com eles aqui, eu vou ter que totalmente mudar o meu estilo de vida, porque meus filhos estavam naquele, né? Eles não queriam ser Amish, mas também não tinha certeza que eles estavam no mundo Irish, irlandês. Então eles não tinham amigos irlandeses, só os amigos americanos lá da igreja. E então assim eles ficaram um pouquinho divididos. E eu não queria isso para os meus filhos, eu não queria que eles ficassem confusos com a vida deles, né? Se uma pessoa na igreja, outra pessoa dentro de casa, outra pessoa quando vai visitar a família. Então eu falei, não, eu não quero isso para minha família. E aí eu fui visitar uma igreja, eu queria visitar meus amigos brasileiros que vão numa igreja em Dublin. E como eu estar em Dublin aquele domingo, eu falei, por que eu não posso ver vocês na sua igreja? Porque assim eu não preciso, eu ia ter que ir na casa deles, ia ser um pouquinho fora de mão, e se eu quisesse ver, eles também não estavam available, eles não tinham como me ver. Eu falei, então vamos na igreja. Então pela primeira vez eu fui na igreja deles. Então imagina, eu ia numa igreja Amish, super séria, sem instrumento, sem nada, e aí eu vou nessa igreja deles, pentecostal, bem assim, avivada, dentro de um estádio, todo mundo cantando, assim, louvor, coisa que eu gosto, sabe? Mas, assim, bem diferente do que eu estava vivendo ali na comunidade Amish. E eu não sabia que isso ia acontecer, mas aí é incrível, né? Como que o diabo tenta tirar aquilo da gente, né? Daquela experiência. Quando eu cheguei lá, eu levei a Amy, por incrível que pareça, minha filha, que não tá querendo mais ir na igreja,
foi na igreja também, porque os meus amigos brasileiros, a filha deles é amiga dela também. E então nós fomos todos na igreja, assim, alguns dos meus filhos foram. E quando começou o louvor, tava assim muito bom o louvor, né? Aquela coisa linda, os instrumentos, parecia um concerto mesmo, assim. E a Amy começou a ir no telefone, dentro da igreja, e assim. E a primeira coisa que começou a vir na minha cabeça é assim, o que as pessoas vão pensar? O que meus amigos vão pensar? Que eu sou uma mãe horrível que deixa meu filho vai ir no telefone na hora da igreja. O que a gente pensa, né? E eu comecei, assim, brigar comigo mesma, assim, não, Amy. Aí eu ficava assim, Amy, desliga o telefone. E ela não desligava, ela só olhava pra minha cara assim e continuava no telefone. Tipo, querendo dizer, você me forçou a vir pra cá, agora deixa eu fazer o que eu quero fazer. O que eu não fiz, eu não forço ninguém a fazer nada aqui nessa casa. Aí, eu orei. Eu falei, Deus, eu vim aqui para ser abençoada. E é lógico que eu queria que o Senhor tocasse o coração da Amy. Mas, já que isso não tá acontecendo, uma de nós duas vai ter que ser abençoada. Então, eu vou escolher ser eu. Eu vou fingir que eu não tô vendo. Eu vou fingir. Eu fechei meu olho, porque, assim, uma coisa que eu não sou é pentecostal, tá? E, assim, eu fico meio assim, sabe? Todo mundo vai me ver colocar a mão pra cima, essas coisas. Então, eu fechei o olho, eu falei, deixa eu pegar a benção. Eu comecei a orar e chorar, e eu comecei a sentir a presença de Deus. Totalmente esqueci da Amy, não olhei mais pra ela. Eu falei, se eu olhar, eu vou ficar brava. E continuei, aquela coisa assim, né, chorando, cantando. E a música já começou a falar comigo, sabe? A música começou a falar, eu não lembro direito o que era a música falava, mas alguma coisa tipo assim, mostra a pessoa que você é dentro de você. E eu comecei a sentir Deus falar, você precisa usar o seu talento, você precisa atingir as pessoas. Você precisa usar o que eu te dei tanto, agora você precisa usar isso para outros. E eu assim, comecei daqui para chorar. Quando eu olho para Amy, ela já tinha desligado o telefone e já estava também naquela, né? E eu falei, Deus, o Senhor é bom demais. Quando a gente deixa na mão de Deus, Deus faz o trabalho. É isso que eu tenho que lembrar, sabe? Mesmo como mãe, principalmente como mãe de adolescente, né? Porque chega na adolescência, eles têm os planos deles, o que eles querem fazer, e a gente pensa que forçando eles a fazer o que a gente quer vai melhorar a vida deles, mas muitas crianças não são assim, né? Sim, tem crianças que aceitam muito o que os pais falam e fazem o que os pais falam e se dão bem, mas tem outras crianças que falam, não, eu quero fazer o que eu quero. E é lógico que um dia, se Deus quiser, eles vão ver que a gente estava certo. Mas às vezes não, gente. Às vezes não acontece. Então, assim, eu não vou fazer meus filhos ser cristão. Deus é. A não ser que o pai chame os nossos filhos, né? Ele não vai acontecer. Gente, eu tô usando essa blusa da Amy aqui também, ó. Hoje ela deixou eu usar essa blusa. Então, aí entrou uma mulher lá para pregar. Isso é uma coisa que também não acontece em outras igrejas tradicionais, mulher não fala. Mas esse era um testemunho que ela ia dar, porque, por incrível que pareça, ela é uma missionária no Brasil. Olha que coisa, gente, assim, eu nunca imaginei, meus amigos não sabiam também. Foi uma coisa totalmente sem programar nada. E essa mulher começa a contar a história dela na Amazônia, que ela é irlandesa, branquicela, loira, assim, fazia 2 anos já que estava vivendo na Amazônia, morando num barco e cuidando com crianças indígenas e assim, ela começou a contar todas as histórias de lá, assim, gente, foi uma coisa assim, que tocou muito meu coração. Mas chegou uma hora que ela falou assim, eu sei que tem muitos brasileiros aqui, e vocês, brasileiros, assim, têm essa paixão. Vocês, assim, quando vocês se convertem e vocês amam falar de Jesus e tudo mais. Aí vocês vêm aqui para a Irlanda, para a Europa, e vocês começam a se adaptar com a nossa cultura. E em vez de vocês se adaptarem mais, tentar passar um pouco do seu amor por Deus para nós, não, vocês acabam se acostumando e ficando que nem a gente. Ela falou, eu tô indo no seu país e eu tô tentando fazer com que eu consiga passar o amor de Jesus para o seu povo. E eu quero que vocês façam isso pro meu povo, porque a Irlanda precisa muito de Deus. Nossa, tocou tanto no meu coração. E ela falou assim, não guarde o seu talento dentro de uma caixa. Nossa, quando ela falou isso, assim, eu comecei a sentir aquela coisa, né? É o talento dentro de uma caixa. É isso que tá acontecendo comigo. Deus me deu um talento, um dom, que é de compartilhar sobre ele para outras pessoas.
E o que está acontecendo? Eu estou guardando dentro de uma caixa. Eu estou, assim, com o meu sofrimento, a minha dor, com as coisas que estão me acontecendo, eu estou achando, não vou conseguir. E lá na igreja onde eu estava, eu nunca ia poder ser realmente usada dessa forma. Porque lá só tem famílias totalmente estruturadas, com pai, mãe, bastante filho, famílias totalmente tradicionais e perfeitas, né, assim, aos olhos, né, da gente. Então, assim, o que eu poderia ajudar eles? Fazer uma janta quando alguém tá doente, essas coisas assim que eles ajudam, sabe? Eles ajudam com coisas práticas. Mas eu falei, eu vou na escola, tem mãe ali que o marido abandonou, que traiu, que nunca ajudou, que nunca estava ali, mãe que foi estuprada, sabe, tanta coisa. Eu falo assim, é esse tipo de pessoa que precisa sentir o amor de Deus de perto. Todo mundo precisa, mas esse tipo de pessoa vulnerável que precisa sentir o que eu tô sentindo. E aí, quando ela falou isso, depois que ela acabou a oração, assim, foi uma mensagem enorme, longa, assim, quase quase 2 horas. Mas não parecia, sabe? Que ela falou muito, contou bastante histórias lá da Amazônia. Aí ela chamou todos os brasileiros lá na frente. Ela falou assim, eu quero que todos os brasileiros venham aqui, brasileiros e sul-americanos. Porque vocês estão vivendo aqui no meu país e eu quero orar para que o Espírito Santo venha em cima de vocês e vocês consigam compartilhar o amor de Jesus com o meu povo, com os irlandeses, porque nós queremos ver o amor e o zelo que o brasileiro tem aí, lá no Brasil, aqui. A gente também quer vocês aqui, que vocês... E aí ela chamou todos nós, pediu para todo mundo se ajoelhar e ela foi orando em cima de cada um e eu não conseguia parar de chorar, gente. Foi uma coisa assim incrível, sabe? E eu comecei a chorar. E até no final, depois que ela orou, e durante a oração foi a mesma coisa, né? Ela orava assim para que a gente tirasse o nosso talento dentro da nossa caixa, que a gente não escondesse o nosso talento e que nós deixássemos Deus nos usar. E o que estava acontecendo naquela igreja, eu estava me conformando com o estilo da igreja. Então, virando aquela pessoa séria e tudo mais, que não tem nada contra, gente, se é isso que você mas eu não sou essa pessoa. Tudo que eu sou estava ficando oprimido ali dentro. E aí eu ficava pensando, todo o pensamento que vinha na minha mente enquanto ela estava orando, assim, Deus me fez uma pessoa que fala, Deus me fez uma pessoa que gosta de dar risada, que gosta de ter amigos, que gosta de receber gente em casa, que gosta de influenciar, de ir pregar e fazer as coisas. Por que Deus queria que eu ficasse aqui dentro, presa nesse lugar? E aí depois eu fui conversar com essa pastora que estava pregando. E eu falei pra ela, né? Eu falei, eu sinto que Deus tá me chamando pra fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu preciso sair de lá. Mas eu fico com dó, porque o povo de lá, eles me ajudam tanto, eles me amam tanto, eles não querem que eu saia de lá. E aí ela olhou pra mim e falou assim, porque você acha que você deve alguma coisa pra eles, vai? Porque eles te deram tanto, então você acha assim que você deve a eles, pelo menos de ficar lá, certo? Eu falei, é bem isso que eu tava sentindo mesmo, eu tenho uma dívida com eles, porque eles fizeram tanto por mim, que agora eu tenho que ficar lá pro resto da minha vida. Ela falou assim, não foi eles que fizeram pra você, não foi, Deus fez pra você. A única pessoa que você tem uma dívida é com Deus, com mais ninguém. E mesmo a dívida com Deus, Deus é uma pessoa tão amorosa, é uma pessoa assim que é tão gentil, que ele não te forçaria também a ficar lá. Então, se você tá ficando lá, é porque você quer. Não porque Deus tá te fazendo ficar lá, e não é porque as pessoas te fizeram alguma coisa. Porque uma coisa de Deus é a gentileza que ele tem. Você tem a liberdade de escolher. E ele não quereria que você ficasse no lugar sendo oprimida. Ele quer que você use os seus talentos. Gente, aquilo falou comigo e pronto. Eu cheguei em casa, eu falei, é isso mesmo. Eu não vou mais ficar aqui. Decidi conversar com o meu pastor. Não foi uma coisa tão fácil de fazer, porque, assim, sinceramente, ele e a esposa dele me ajudaram muito. Eu não posso nem falar, é muita coisa. Aí eu fui falar com ele. Falei com ele numa quarta-feira, marquei uma reunião para ir na casa dele, conversar com a mulher e com ele, com a esposa dele. Eles entenderam, né? Lógico que não... Eles entenderam tudo e eles falaram, não, a gente entende que você precisa mudar tudo, mas sabe que a gente vai estar aqui pra você e tudo mais. E quando eu comecei a contar pra ele tudo o que estava acontecendo e como Deus estava falando comigo, ele falou, olha, eu entendo o que você está passando.
E se você acha mesmo que é de Deus, nós não vamos parar você de jeito nenhum. Você vai e faz o que você precisa fazer, mas saiba que nós sempre estaremos aqui para te ajudar. Então eu senti paz, sabe? Eles entenderam que eu não estava querendo, eu não queria aproveitar da situação, sabe? Isso que é uma coisa. E aproveitar da situação é a pior coisa que a gente pode fazer quando as pessoas estão tentando fazer o bem pra gente, a gente aproveitar e não querer ser totalmente, como que fala? Em todo caso, gente, desculpa, tá tarde, eu preciso dormir. Mas o que eu queria contar daí, que aconteceu na quinta-feira, na quarta-feira eu falei com o meu pastor. Na quarta-feira à noite, uma amiga minha, aquela amiga minha que eu contei no outro vídeo, lembra da casa que ela orou por mim, ela conseguiu a casa, através da oração, através do jejum que ela fez pra mim, eu consegui a casa. Essa mesma amiga minha, ela falou assim, mandou uma mensagem pra mim, quarta-feira à noite, Dani, eu posso te ligar amanhã às 6 horas da manhã, eu preciso conversar com você? E como ela estava na Alemanha, ela falou assim, eu queria ligar antes da minha filha acordar, então 6 horas é o horário. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela ligou cedo, nós fomos conversar. Ela falou, Dani, antes de você falar qualquer coisa, eu vou orar. Aí ela orou, pediu para Deus para abençoar a nossa conversa, para que não fosse muito longa e tudo mais, mas que a gente falasse só o que fosse o necessário. Aí tudo bem. Aí ela começou a falar, olha, Dani, no verão do ano passado, aí lembra, gente, o que aconteceu no verão do ano passado? Você lembra que eu contei no outro vídeo? No verão do ano passado, de 2019, eu fui pra Mônaco, vim pra cá, e eu senti um desejo de voltar a morar aqui. Eu fui pra Cork, fui pra vários outros lugares, não senti o mesmo desejo que eu senti de voltar pra cá. E ela falou assim, e aí ela falou, no verão do ano passado, eu estava nos Estados Unidos, numa conferência feminina, numa conferência de mulheres cristãs e tudo mais. E uma amiga minha me convidou para ir num chá de bebê. E lá no chá de bebê, uma moça veio conversar comigo. E ela começou a contar que ela era de uma família de 10 filhos. Uma filha de uma mulher de 10 filhos. E aí nós começamos a conversar e ela contou para mim que ela foi de uma comunidade Amish, que é o que eu tava aqui. E aí eu falei, ai, que legal, a minha amiga tá lá na Irlanda, a comunidade Amish tá ajudando muito ela, nossa, muito difícil a vida dela e eu tô ajudando ela. Aí a amiga dela começou a contar e a amiga dela falou, olha, geralmente eles são muito genuínos mesmo, eles gostam de ajudar e tudo mais, mas isso só vai até o ponto que você faz tudo que é dentro do caderninho deles, mas no momento que você decide sair, eles te deixam mesmo, daí você não tem retorno. É uma forma assim, não é realmente como Deus faz, mas assim, ela falou, eu aconselharia você falar para sua amiga sair de lá. Se ela tá nessa situação, separada, tudo, ela vai sofrer muito. É mais ou menos isso que a minha amiga me contou, sabe? E aí ela falou assim, então, Dani, desde julho, isso aconteceu em julho de 2019. E ela me contando isso em janeiro de 2020. Ela falou, Dani, desde julho, eu tenho orado por você, todos os dias. Senhor, toca no coração da Daniela para sair de lá. Senhor, toca no coração da Daniela para sair de lá. Eu tenho até vontade de chorar. Porque ele tocou no meu coração, ele fez... ele mostrou para mim que a situação estava tão complicada, tão difícil de ficar lá, que ele me deu esse desejo de mudar. E aí quando ela falou isso para mim, eu comecei a dar risada. Eu falei, Úrsula, eu não deveria ter falado o nome dela. Eu falei, é muito engraçado que você disse isso, porque ontem eu conversei com o meu pastor e eu falei pra ele que eu vou mudar daqui. Ela começou a dar risada e falar, glória a Deus, praise the Lord, glória a Deus. Aí ela começou a perguntar como que aconteceu. Daí eu contei pra ela o que aconteceu e tudo. Ela ficou tão contente, acho que a fé dela acho que até fortaleceu mais ainda, de ver a realidade do Deus que ela serve, um Deus que realmente está ouvindo as orações. E assim, foi uma coisa assim, muito boa, sabe? E foi tudo isso que aconteceu. E daí foi na época que eu consegui a casa, aquela casa que era pequena, que eu contei na outra história, aquela casa pequena de 3 quartos, eu ia acabar indo lá e eu achava que realmente era Deus. E na realidade eu acredito que foi Deus mesmo que conseguiu aquela casa, porque se eu não tivesse tido encontrado uma casa tão fácil, rapidinho assim,
eu não ia achar que era de Deus. E eu ia acabar, eu já tenho uma casa aqui, eu tenho tudo aqui, eu não vou sair daqui. Mas como tudo aconteceu tão assim, organizadinho, que eu vi que Deus ia me dar uma casa, nem que fosse uma casa pequena, mas que pelo menos eu poderia começar de novo em outro lugar com os meus filhos, eu sinto que Deus foi abrindo mais e mais as portas, e aí que acabou me dando essa casa aqui, que eu amo. Então é isso, gente, eu queria contar esse meu testemunho, e eu queria contar porque eu quero deixar isso registrado. Às vezes a gente esquece as coisas que Deus faz na vida da gente. Eu acho que vídeo e blog, essas coisas é muito bom para você lembrar das coisas que aconteceram na sua vida, para você nunca esquecer de que Deus tá sempre fazendo o que é melhor pra gente. Às vezes não parece melhor, às vezes porque a gente sofre mais e assim, tanta coisa ruim aconteceu antes dessas coisas boas acontecerem, né? Então, assim, teve uma época, gente, que é uma época que eu não fazia muito vídeo, era uma época que meu pai tava doente e tudo, que eu literalmente esperava meu telefone tocar todos os dias, porque eu achava que alguma coisa ruim estava para acontecer. Porque tanta coisa ruim começou a acontecer, que eu falava assim, nossa, lembra aquele versículo que fala, há tempo para tudo? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de morrer, tempo de, né? E eu achava assim, o meu tempo de chorar tá aqui. Teve época da minha vida que eu achava assim, nossa, não tem problema. Aí, assim, passou esses 2017 a 2019, foi assim, muito difícil. Principalmente 2018, 2019 foram 2 anos assim mais difíceis da minha vida. E eu agradeço a Deus que hoje, em 2020, eu tô aqui para contar a história. Então eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que Deus vai usar, eu não sei se Deus vai usar da forma que eu imagino, uma coisa maravilhosa, grande, eu não sei o que é, mas eu sinto que Deus tem um plano muito grande para mim aqui. E às vezes eu fico distraída, sabe? Sentindo dó de mim mesma, eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida, porque não vai aparecer ninguém tão bom pra mim, sabe? Preocupada com coisa que eu não devia nem me preocupar, né? E se aparecer alguém, e daí? Isso não é o que é mais importante. O mais importante no momento é eu estar bem, eu ser uma mãe boa pros meus filhos e Deus estar na minha vida de uma forma real. Então eu peço que vocês olhem por mim, porque é muito fácil de se distrair, muito fácil. E eu não quero mais me distrair, eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Tá bom? Então, gente, se você gostou do vídeo, dá um joinha, tá bom? E a gente vai se falando amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.